Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas. Outro tema que eu sempre falo para vocês, né, na etapa 3, em relação à síndrome de quedas em idosos. Trata-se também, né, de uma síndrome geriátrica, normalmente a gente fala que é classificada entre os Is, né, instabilidade postural e quedas. E é um tema pouco habitual, né, assim, muitos de vocês não têm tanto costume de ter uma aula com essa temática, né, de quedas. Mas espero que depois dessa exposição vocês percebam o impacto que se tem, né, diante de uma queda. E mais importante também do que ficar falando sobre quedas em idosos é tentar a gente ter algumas estratégias de preveni-las. Eu sempre gosto de começar essa exposição falando de um caso clínico, né? Então, considerem a senhora SJA, ela tem 85 anos, e ela entra no consultório andando sem dispositivo de auxílio para a marcha, porém com a velocidade reduzida, sendo acompanhada pela filha, com quem mora há 2 anos. É independente para as atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais de vida diária, joga baralho todos os dias, né? Quer dizer, tem uma cognição razoável aí. Relata uma queda no banheiro há 5 meses sem fraturas. Há 1 ano fez uma mastectomia parcial por um câncer de mama. Desde então queixa-se de problemas de memória, irritabilidade excessiva e ansiedade. Refere medo de que o câncer possa voltar. É ativa, porém não faz atividade física. Apresenta ainda diagnóstico de osteoporose do colo do fêmur, confirmada por densitometria óssea. Bom, então, baseado nessas características dessa senhora, pessoal, a gente faz algumas perguntas, né? Existe risco dessa paciente cair novamente? Quais os fatores de risco que ela tem? Esse risco é alto ou ele é baixo? Como a gente pode avaliar esse risco? E quais as intervenções que a gente deve ter? Então, baseado no que eu vou dizer agora, né, nesses próximos slides, no final a gente quer saber a resposta dessas perguntas, desses questionamentos, né? Eu gosto bastante dessa definição de quedas, que é de Pereira e colaboradores, que diz o seguinte: quedas, né? Trata-se de um deslocamento não intencional para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais, comprometendo a estabilidade do indivíduo. Então, assim, esse ponto, né, de que um deslocamento não intencional para um nível inferior à posição inicial. Então, aquele indivíduo, aquele idoso que se desequilibra em casa, por exemplo, no carpete, e ele ia cair, mas por um motivo ele acaba, ao cair, se sentando coincidentemente no sofá, é caracterizado uma queda, por mais que ele não tenha ido ao chão. Porque o que é importante nesse caso é o deslocamento para um nível inferior à posição inicial de que o indivíduo ocupava. A gente sempre diz, né, esse dado que, assim, em indivíduos com mais de 65 anos, cerca de 35 a 40% deles referem uma queda no último ano. E a gente diz que esses pacientes, eles são fregueses da queda, porque eles caem nesse ano e no ano que vem eles têm 50% de chance de ter uma nova queda. Quanto maior a idade do paciente e maior o déficit funcional, maior nível de dependência, maior também a incidência, né, a porcentagem de queda no último ano. Lembrando que pacientes institucionalizados, eles referem também aí até 50% de quedas, né,
no último ano, 50% deles referem queda no último ano. E mulheres, elas têm, provavelmente por uma redução da força muscular em relação aos homens, uma taxa também maior de quedas do que o sexo masculino. Trata-se de um marcador de doença aguda, então às vezes o paciente ele chega no pronto atendimento com a história de quedas e na verdade por trás disso tudo a gente tem um quadro de infecção urinária, uma pneumonia, ou às vezes um TCE, né? Então a doença aguda, por exemplo, a pneumonia e a infecção urinária, nesse caso, às vezes ela pode cursar com a queda. Pode ser também um marcador de doença crônica, como doença, a gente sabe que pacientes com Parkinson, com demência, com neuropatia diabética, eles caem mais também. E um marcador relacionado ao próprio envelhecimento, né? A gente, naturalmente, com o passar do tempo, os pacientes eles têm uma diminuição da visão, a marcha ela fica um pouco mais comprometida, mais lenta, né? E o equilíbrio também ele fica mais comprometido também com o passar dos anos. Esse é um gráfico do UpToDate que eu acho ele bem legal também, que ele diz respeito assim às circunstâncias, né, os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos que o indivíduo tem para ele ter uma queda. Então, os fatores intrínsecos que, como o próprio nome diz, são inerentes à própria saúde, ao próprio indivíduo. E os extrínsecos, normalmente, diz respeito ao ambiente, né, em que ele se encontra. E a interação dos fatores intrínsecos e extrínsecos, junto com algum fator precipitante, resulta na queda. Então, entre os fatores intrínsecos, eu vou citar aqui, que a gente considera tudo os fatores de riscos, desequilíbrio na marcha, por exemplo, da doença de Parkinson. Às vezes o paciente tem uma neuropatia periférica, uma disfunção vestibular, crises de vertigem, né, que o paciente pode ter, uma VPPB, fraqueza muscular, paciente sarcopênico, né, eles têm uma vulnerabilidade maior, declínio da visão, como eu disse aí anteriormente. Quanto mais doenças os pacientes têm, maior em geral é a sarcopenia, e também é considerado um fator intrínseco, né? A polifarmácia, as multimorbidades, elas vêm com um excesso também do uso de medicamentos, a idade avançada, quanto maior o grau de dependência nas AVDs, maior também a chance do paciente ter algum evento, né? A hipotensão postural, que eu já vou passar para vocês a definição, as demências, os medicamentos e a polifarmácia, tá? Então, isso interagindo com o ambiente, por exemplo, com calçados inadequados, presença de tapetes, degraus, animais domésticos, o paciente ele pode vir a ter um tropeço, né? E pode vir a cair. Então, a definição de hipotensão postural. Normalmente, uma boa consulta de geriatria ou uma boa abordagem ao idoso, vamos dizer assim, a gente deve medir a pressão do paciente nos 3 níveis, né? Ele sentado, deitado e de pé. Uma vez que a diferença entre 20 milímetros na pressão sistólica do paciente deitado para a posição em ortostatismo, né? Para a posição de pé, tem que dar uma diferença maior do que 20 milímetros para a gente ter esse diagnóstico de hipotensão postural na sistólica ou maior do que 10 milímetros na pressão diastólica. Pode ser assim, a sistólica e ou a diastólica, tá, pessoal? Às vezes o paciente, qualquer uma das duas, ou da sistólica ou da diastólica, que ele preencher esse critério, naturalmente a gente já consegue fazer esse diagnóstico, tá? Complementarmente aqui, a gente pode fazer a aferição da frequência cardíaca também nas 3 posições
E às vezes a gente considera também o diagnóstico até de hipotensão, caso o paciente, por mais que ele, vamos supor, ele altere, sei lá, 10 milímetros na pressão sistólica, ou às vezes nem tem alteração, mas ele fica sintomático, fica tonto. Quando ele passa da posição deitada para de pé, isso também a gente considera, tá? A hipotensão postural. Em relação aos fatores extrínsecos, aqui está a foto do meu cachorrinho, né? Lembrando que animais domésticos, eles trazem muita alegria, é claro, mas às vezes eles embaraçam nos pés dos idosos, passam na frente, e sem dúvida é um fator de risco extrínseco para a queda, tá? Chinelos e calçados inadequados também, né? Lembrando que chinela havaiana, que o idoso gosta bastante, né? É considerado um calçado inadequado. O ideal é que esses sapatos eles tenham um saltinho pequeno, tá? Eles sejam fechados, tá? Pode até ser o tênis. E o solado é interessante ter aí uma superfície de atrito bacana que não seja aí escorregadia, tá? Casa de idoso não pode ter desnível também de degraus, assim, de um cômodo para o outro. Se possível, evitar escadas. Tomar cuidado quando a secretária está limpando a casa, né? Eles gostam de ficar andando. Sempre a gente orienta também no quarto do paciente ou na proximidade do quarto deixar uma luz acesa para ele ter mais facilidade de se levantar. Os roupões também assim longos, eles podem facilitar o paciente a se desequilibrar. Acesso difícil aos objetos, às vezes eles têm que ficar subindo para conseguir pegar alguma coisa no guarda-roupa. As passagens também muito estreitas pode trazer desequilíbrio. Então são vários fatores extrínsecos, né? Isso é bacana às vezes de vocês verem até quando vocês fizerem visita domiciliar, né? No pique, que vocês observarem pacientes idosos e assim situações de risco na casa, às vezes dá para a gente fazer alguns tipos de orientações. Dando continuidade, sapatos desamarrados ou mal ajustados, calçados com solado escorregadio, a má iluminação, como eu disse, né? Então, assim, esse é um gráfico que eu acho interessante também, que ele pega esses fatores de risco e começam a somar, né? Por exemplo, quanto mais fatores de risco que o paciente tem, se ele tem 3 ou se ele tem mais de 4, veja isso, pessoal, o percentual de quedas no último ano chega até 80% se ele tem mais fatores de risco. Então, aquele paciente que é diabético, que tem uma neuropatia diabética, que tem uma visão comprometida, que é sarcopênico, que, vamos supor, tem os fatores extrínsecos também, né? Uma casa desajustada, uma casa que coloca o paciente em risco, as comorbidades, uma dependência funcional. Então, só isso já dá mais de 4 fatores de risco, né? Então, quanto mais a gente vai agregando fator de risco para o paciente idoso, mais riscos ele tem. E veja só que a possibilidade dele ter uma segunda queda, quanto maior também os fatores de risco, maior a chance dele ter um evento no segundo ano. Para o diagnóstico, a gente vai fazer uma anamnese, né? Perguntar ativamente sobre se o paciente teve quedas nos últimos 12 meses ou nos últimos 6 meses. Então, se o paciente teve mais de 2 episódios no último ano ou um nos últimos 6 meses, é considerado um fator de risco. A gente fica mais atento, porque eles podem ter mais chance de cair novamente. É importante a gente saber a descrição da circunstância detalhada, porque às vezes só sabendo a circunstância a gente pode fazer algum tipo de orientação. Perguntar sobre a dificuldade para andar, o equilíbrio do idoso, a avaliação do estado funcional, né? Ver aí as atividades básicas e instrumentais, porque lembram, né, que eu disse que quanto mais a dependência funcional do paciente, maior é o risco dele. Alterações de humor ou comprometimento cognitivo, tudo isso facilita, tá, pessoal?
Em relação ao exame físico, fazer a aferição da PA nas 3 posições, ver se tem alguma arritmia cardíaca, né, a fibrilação atrial, flutter, bradicardia também, que pode cursar com hipofluxo cerebral. É importante também sempre examinar os pés dos idosos, ver os calçados, se eles estão adequados, realizar um exame neurológico, principalmente em relação se assim, ver se tem uma polineuropatia diabética. Aqui na nossa região é muito frequente, às vezes, os idosos terem uma alteração relacionada à hanseníase. Avaliar a marcha e o equilíbrio do paciente. A gente orienta pelo menos passar uma vez por ano com o oftalmo para ver a acuidade visual do idoso. E como eu disse na avaliação geriátrica global, realizar também o Timer Up and Go teste. Na aula anterior, vocês vão achar essa descrição de como que se realiza esse teste, tá? Em relação ao diagnóstico, como tudo na medicina, né, a gente vai ter que lançar mão de alguns exames complementares, principalmente hemograma, EAS, aqui para triar a infecção, né? Ou às vezes também a gente vale lembrar que pacientes que têm anemia, eles têm um transporte menor de oxigênio para o cérebro, né? Isso pode cursar com uma dificuldade de resposta ao ambiente, alguma intempérie, quando ele se tropeça, ele pode ter mais dificuldade de fazer a correção em tempo hábil para que ele não caia. Hormônios tiroidianos, função renal e eletrólitos, a glicemia, a deficiência de vitamina B12 ela pode comprometer a própria percepção do paciente. Às vezes fazer um Holter ou um eletrocardiograma para ver se tem algum tipo de arritmia. Em relação às consequências, né? Então, a gente pode ter o trauma direto, consequente à queda, que a gente sabe que o que tem maior impacto, né, na qualidade de vida do idoso, ou até em mortalidade, é a fratura de quadril, né? Quando o paciente idoso ele fratura o quadril, cerca de 1/3 deles eles morrem como comorbidade dessa fratura. Os outros 30% se recuperam e os outros 30% ficam com alguma dependência funcional, tá? Esses pacientes, às vezes, eles ficam com a imobilidade pós-queda e, às vezes, a gente pode ter até danos psicológicos e sociais. Eu acho que vocês já devem ter visto isso, aquele idoso que tem medo de cair, que pode até estar dentro aí de um contexto aí de um transtorno de ansiedade. O paciente ele não anda porque ele tem medo de cair. Então, às vezes, você tem que trabalhar, passar segurança, caminhar com o idoso, né? Aqui o fisioterapeuta e o educador físico tem um papel fundamental, né? E às vezes até o psicólogo. Em relação às intervenções, para a gente ter as intervenções, já é extremamente importante o quê? Identificar os fatores de risco. E a nossa estratégia, ao invés de ser focada naquele fator de risco especificamente, a gente vai tentar abordar a maioria deles ou todos eles. Tá? Então, em geriatria é difícil às vezes a gente achar apenas uma condição explicando aquela síndrome ou aquela patologia. Normalmente a gente tem situações que se somam e que resultam aí naquela síndrome geriátrica, né? Assim, tendo grande importância aí a abordagem aos fatores extrínsecos e intrínsecos. Em relação às medicações, sempre que possível, pessoal, desprescrever, né? Às vezes ou reduzir medicamento, ou reduzir a dose. Às vezes os pacientes eles ficam tomando fenitoína de longa data, às vezes teve uma crise convulsiva na juventude, veio tomando fenitoína desde então. Ou até mesmo fenobarbital, né? Então, às vezes o paciente também está com um controle muito rígido da pressão e está ficando hipotenso, e isso leva a um hipofluxo cerebral, tem estudos até que mostram, né, um aumento do risco de quedas nas primeiras semanas após o início de algum antihipertensivo, tá? Os medicamentos anticolinérgicos, sempre que possível evitar. Antidepressivos tricíclicos também não é muito adequado, até porque tem um efeito anticolinérgico importante.
Então, de muita serventia para o idoso é a redução da polifarmácia, né? Que dependendo da fonte que a gente utilizar, mas normalmente a gente considera polifarmácia quando o paciente usa mais de 5 medicamentos. O treino, né, pessoal, o exercício físico é muito importante, principalmente exercício que treina força, equilíbrio e flexibilidade. Ou tem, aqui a gente não vê tanto, né? Mas em São Paulo tem bastante. O Tai Chi Chuan, atividade de musculação, hidroginástica, todos são importantes, tá? Pelo menos, pessoal, 3 vezes por semana. Iniciar devagar, né? E na medida que o paciente for se adaptando, a gente vai aumentando a intensidade e a duração do exercício. Corrigir os déficits visuais, a catarata, né, que é uma cirurgia relativamente simples e que traz bastante benefício para o paciente, né? Normalmente o tripé, né, que caracteriza o equilíbrio, é o que que é? A visão, a propriocepção e o sistema também vestibular. Normalmente para manter-se equilibrados, né, a gente precisa desses 3 sistemas. Então, por isso, um dos pilares é a visão. E a visão ela tem que, se possível, sempre estar íntegra para o paciente idoso. Correção da arritmia cardíaca, às vezes, alguns casos aí de bloqueios cardíacos ou de bradicardia sintomática, o paciente necessita até de passagem de um marca-passo. Correção das anormalidades dos pés, calçados, isso na própria consulta já dá para vocês fazerem a orientação do calçado adequado do idoso. Em relação à suplementação da vitamina D, normalmente antes a gente fazia reposição para todo mundo. Hoje a gente repõe para quem tem deficiência ou insuficiência, né, que tem uma vitamina D abaixo de 30. A gente gosta que a vitamina D do paciente idoso ela fica acima de 30, porque tem alguns estudos que demonstram um benefício na redução da incidência de quedas. Às vezes, aqui, quando a gente vai estudar, isso principalmente aí no UpToDate, ele fala assim, a gente vai repor vitamina D para pacientes que têm fator de risco. E um dos fatores de risco é se exporem pouco ao sol. Por mais que a gente mora em Cuiabá, o paciente idoso ele se expõe pouco ao sol, mesmo ainda mais agora em tempos de quarentena, né? Eles têm saído menos de casa ainda. Temos que ficar de olho também aí na dosagem de vitamina D deles. Suplementação nutricional, em geral, o idoso come pouca proteína, eles perdem peso e quando perde peso, perdem massa muscular. Então, vocês percebam, pessoal, que a avaliação geriátrica global, né, de cada síndrome, praticamente as síndromes geriátricas, elas interagem com as outras síndromes, e com as outras dimensões do idoso, né? Então, a gente está falando de queda, mas estamos falando também de sarcopenia, estamos falando de desnutrição, tá? De uma ingesta adequada de proteínas. O checklist para avaliar o ambiente domiciliar, tem locais aí, aqui em Cuiabá eu acho que não tem, mas em São Paulo tem que eles vão na casa do idoso, fazem todas as adaptações, né, barra de segurança nos banheiros, né? Normalmente o vaso ele tem que estar um pouquinho mais alto, pelo menos aí a 46 centímetros de altura, né? Deve ficar na altura do joelho do idoso. O que a gente percebe na prática é que os vasos eles são baixos, né, para aquela altura do indivíduo, dificulta ele se levantar, né, e sentar no vaso. Os pisos eles devem ser antiderrapantes, né? Usar armários de média altura com portas leves e puxadores grandes, sem dar tranco, né? Porque às vezes o paciente tem que dar um tranco e aí ele cai, ele é deslocado para trás. Tapetes de borracha, um antiderrapante fixo no box. O ideal é que o ambiente onde o idoso viva, né, ele não tenha nenhum tipo de tapete. Às vezes eu brinco nas consultas, eu falo assim, olha, se o tapete for muito bonito, emoldura o tapete e coloca na parede, para a gente ficar vendo. Esse é um estudo que eu gosto bastante de mostrar. Ele foi realizado no Canadá, em 2 instituições de longa permanência, em que o que se fazia? A gente filmava
o paciente ele tinha um relato de queda e aí a gente, os autores, eles iam nas câmaras da ILP e avaliavam as circunstâncias de que esses idosos caíram, né? A idade média era de 78 anos, com um desvio padrão de mais ou menos 10 anos. E veja bem aqui, esses idosos, o relato de quedas na instituição foi de cerca de 227 quedas por 130 idosos, o que dá mais de uma queda por idoso, né? Então, é uma síndrome bastante frequente, pessoal, que não pode ser negligenciado, tá? Quando na consulta, às vezes o cuidador ele dá essa deixa, fala, doutor, minha mãe caiu. Isso para mim chama muita atenção porque eu vou ter que disparar um processo aí de anamnese, de tempo que eu vou gastar na anamnese para a gente tentar minimizar esses fatores de risco. Então veja bem, aqui a gente tem uma idosa, né, caminhando, utilizando um andador. Aí o que a gente percebe? Esse idoso ele foi fazer praticamente dar uma meia volta aqui, né? E ele só de fazer essa rotação no seu próprio eixo, ele já se desequilibrou. Então, o andador, isso é um detalhe interessante. Ele ajuda a evitar a queda, mas ele pode também ser um fator de risco, tá, pessoal? Aqui a questão dos animais, né? A gente está vendo dois idosos e o que a gente percebeu é que o idoso, o animal aqui, ele passou na frente, ele cruzou a linha do paciente. E ele acabou caindo, né? Então, o animal doméstico também tem essa dificuldade. Aqui o paciente ele se levantou da cadeira, deu alguns passos e caiu. Uma das coisas que a gente logo pensa, né? Será que ele teve um quadro de hipotensão postural? Então, idoso que tem hipotensão postural, gente, eles algumas orientações, né? Precisa tomar mais água. Às vezes temos que fazer os ajustes dos antipertensivos, às vezes está com a superdosagem, precisa reduzir as doses. A cafeína em pequena quantidade ajuda também. A dieta com muita restrição de sódio também é ruim. Esse paciente ele fica mais hipotenso e fica mais vulnerável. Bom, então, dentro do casinho, aqui a gente percebe, né, que só pelo fato de ser feminino, né, o sexo feminino já é um fator de risco, ter mais de 85 anos também, a marcha com velocidade reduzida, às vezes a gente até nota isso no Timer Up and Go teste, né? A presença, ó, ela relatou uma queda no banheiro há 5 meses, é outro fator de risco. Problemas de memória, queixa de memória, por mais que não tenha demência, também é considerado um fator de risco. Ó, presença de ansiedade, tá? Lembrar que a osteoporose, na verdade, aqui ela é um fator de risco para fratura, não é um fator de risco para quedas, tá bom? Bom, pessoal, é isso, tá? Por enquanto. Aí a gente vai conversando. Depois eu vou abrir um fórum também para que vocês tirem as dúvidas eventuais da aula, tá bom? Um abraço para vocês. Aqui, né, a gente gosta sempre de terminar essa aula com essa figura, né, até baseada numa música do Toquinho, né, a casa. Era uma casa nada engraçada, tinha tapete, tinha escada, né, e tinha também um cachorrinho, né. Então, sempre a casa do idoso é interessante que não tenha degrau, se possível não ter lances de escada para eles ficarem subindo. Já o animal doméstico tem que tomar cuidado, né, pessoal? Assim, às vezes, se o paciente está muito vulnerável, muito frágil, tem que tomar cuidado porque às vezes o animal doméstico pode facilitar com que ele caia.